Bom dia ou boa noite, porque vai ser para a turma da manhã ou da noite. Deixa eu botar para os dois que eu conheço os meus alunos e eles são ciumentos. E eu tô analfabeta. Foi. Boa noite. Vocês estão tendo aulas de urinálise. Lembrando, gente, que eu sei que é uma nova fase para todos nós, né, em relação ao coronavírus, a gente está em casa, mas a aula online tem as suas vantagens, né? Vocês vivem falando que eu falo muita coisa, né? Então é a hora de vocês terem gravado a minha voz aí a semana inteira, irritando a quarentena de vocês, para aqueles que podem estar de quarentena. Eu sei que tem uma galera trabalhando aí e tá bem difícil as coisas lá fora. É, Primeiramente, urinálise, né? Urinálise é para quê? Analisar quem? Quem será que vamos analisar? Analisar a urina, a zurina, né? Todo mundo adora esse setor. Fala, a urina não tem nada, pouca coisa. Só que a urina, gente, ela é muito útil em vários exames, né? A gente sempre lembra da urina em relação à microbiologia, que a gente já vai falar logo da urinocultura, né? Que quer ver qual é a bactéria, né? E o EAS sempre para infecção urinária. Na verdade, né, a gente consegue ver outros metabólitos, né, dentro do exame de urina, a gente consegue ver a taxa de açúcar, né? A gente faz isso, dentro da fita tem a glicose para a gente ver em quantas cruzes está isso, né? O reativo que a gente usa da glicose, por exemplo, é o Benedict. A gente consegue ver os cilindros, né? E a gente consegue saber, né, o diagnóstico de doenças renais, né? A gente consegue ver infecção urinária, porque tem como ver bactéria. A gente consegue ver cristais de ácido úrico. Então, a gente consegue analisar diversos temas, né? A gente consegue fazer dosagens bioquímicas propriamente ditas lá. A gente tem a dosagem da glicose, a gente consegue ver, né, dosar, por exemplo, a creatinina na urina e saber, né, em relação a algumas doenças renais. Então, a taxa de filtração. Isso aqui agora é trava-língua, tá? Glomerular. Se falar muito rápido, enrola. Às vezes até eu enrolo. A taxa de filtração glomerular, né? A gente consegue fazer o clearance ou clearance de creatinina, que a gente vai ter que saber peso, volume e a dosagem da creatinina no soro do paciente e na urina. Esse exame a gente não vai falar agora, mas é só para dizer que lá a gente consegue exatamente saber como é que o rim está recebendo e como é que o rim está liberando, né, esses metabólitos. Mais para frente a gente vai estudar isso. O exame mais comum que a gente vai ver na urinálise, né, é quem? É o EAS. A gente já viu alguma coisa em sala de aula que é o quê? Os elementos anormais da sedimentoscopia. O que eu tô fazendo com esse exame? Que ele nome enorme, né? Primeiro, a gente vai ter que ver as três fases em relação a esse exame. Esse exame é dividido em exame físico. Por favor, acompanhem a apostila, que vai ficar mais fácil a vida de vocês. Exame químico. E, né, a sedimentoscopia propriamente dita. Gente, são três fases que não devem ser puladas. Para a gente ter de cara o exame físico, né? O que é importante, né? O volume, né? Dentro do exame físico a gente vai ver o quê? O volume. O volume, gente, é no mínimo 15 ml. Camila, dá para fazer com menos? Claro, a gente sempre tenta, né, preservar ao máximo a amostra. Tem infecções urinárias que o paciente consegue urinar um dedinho, né? Às vezes só dá para fazer a cultura.
tudo depende do que a gente conseguiu. Dá para fazer com menos? Dá. Dentro do exame químico, né, vai ter a fita. É mais importante por conta do exame químico, né? Lá no exame químico eu vou ter que colocar a fita. A fita, gente, é mais ou menos do tamanho desse desenho aqui, que é exatamente o quê? O tamanho do tubo de ensaio, né? Ou tubo de sedimentoscopia. Então, se eu virar um pouquinho o tubo, vamos supor, tiver uma quantidade de urina até aqui, eu virar um pouquinho esse tubo, sim, eu consigo molhar todos os quadrantes da fita de urina, né? Das tiras de urina. Mas aí vai comprometer a minha amostra. Então, o mínimo é 15 ml. Se o paciente não conseguir urinar isso, a gente vê o que pode fazer dentro do laboratório. Então, isso é uma pergunta muito diária, né? É uma questão muito da prática do dia a dia. O potinho de urina, né, aquele que a gente compra na farmácia, ele vem em torno de 50 a 60 ml. Se o paciente estiver urinando legal, né, com o seu corpo funcionando em homeostase, né, ele vai estar urinando isso aqui. Beleza, volume, chegamos. O segundo ponto, gente, é o tempo que se demora para fazer esse exame físico, né? No mundo perfeito, maravilhoso, lindo, o ideal é fazer em 30 minutos, até 30 minutos. Mas a gente estende esse tempo de 30 minutos até 2 horas. Camila, o meu laboratório colhe tudo de manhã e só faz tudo à tarde. Qual é a melhor opção que a gente tem? Então, gente, é refrigeração. Eu vou ter que refrigerar essa urina de 2 a 8 graus. Até 12 horas, tá? Passou disso, essa amostra está condenada. A gente tem que fazer até 12 horas. Então, esse é o ideal de tempo para ser feito essa urina. Dentro do exame físico ainda, tá? Dentro do exame físico ainda, a gente vai ver a turbidez. A turbidez, gente, ela vai ser classificada em límpida, ligeiramente turva e turva. Eu tenho um macete aí, né? Eu falo que é macete, né? No dia a dia que a gente. O dia a dia do laboratório diz mais que as literaturas, às vezes a prática conta muito. A gente tem um tubo de ensaio, certo? Esse é um tubo de ensaio normal e esse aqui seria um tubo cônico, né? Porque ele já tem esse envesadinho aqui, que é a parte 3, a fase 3, que é do sedimento, vai ficar depositado aqui no final. Num tubo de ensaio normal, ele vai conseguir depositar também, porque a gente vai usar a centrífuga, né? E o sedimento, gente, tem em vista os elementos figurados, né? Que a gente tem. Toda a amostra biológica, né? Ela tem elementos figurados. O sangue tem elementos figurados do sangue e na urina tem elementos figurados da urina também. O que a gente costuma ter em urina? Célula epitelial. Epa. Sei lá, piócitos. A gente já vai ver, a gente vai estudar melhor isso na parte do sedimento. Tem muco. Enfim, tudo isso constitui um peso molecular. O peso molecular é baixo, mas quando a gente está numa amostra de urina, a gente consegue ver isso. Então, a gente vai falar isso em relação à turbidez. Quanto mais coisas eu tenho aqui, a gente entende que mais denso fica. E dentro da urina, no exame químico, a gente vê a densidade, mas a densidade tem a ver também com o exame físico, que vai constituir e dizer o seguinte: quanto mais elementos eu tenho, mais denso vai ficar essa amostra. Se eu consigo escrever no meu tubo aqui, né, com uma caneta igualzinha a essa, e consigo ver o nome do paciente atrás, eu chamo isso de límpido. Se eu consigo ver esses elementos flutuantes bem de leve e ainda assim consigo enxergar a letra do paciente atrás, eu chamo isso de ligeiramente turvo. E se eu não vejo absolutamente nada do que está atrás dessa urina, está totalmente densa, né? Não está aparecendo nada, eu chamo ela de turva. A cor eu vou mostrar no próximo vídeo, ainda estamos no exame físico.